Fala galera, vai começar mais um podcast da rapaziada! Aê! E os integrantes aqui do grupo na mesa temos o Eduardo, Jorge, José, Davi, Henrique, Miguel e além de mim é o Fran. Na produção temos o Guilherme, ele não tá aparecendo na câmera, mas ele proveu os ângulos, a câmera e a iluminação. E vamos começar. Bom, é o seguinte, o nosso podcast é sobre o movimento estudantil. O movimento estudantil, ele aborda outros subtemas dentro dele, como o movimento ambientalista, LGBT e entre outros. Por incrível que pareça, o movimento estudantil, ele não é algo pequeno e é algo grande, muito grande. E não é de agora que o movimento estudantil vem acontecendo. Ele começou a ganhar força desde a época da ditadura militar, que os estudantes foram nas ruas com panfletos, cartazes contra o regime opressor que o Brasil tinha na época. E não era só, não parou só aí. Teve já movimentos da Direta Já, junho de 2013, Caras Pintadas, foram movimentos gigantescos que, como eu posso dizer, os estudantes estavam na linha de frente. E com tudo isso eu queria saber a opinião do Henrique sobre o movimento estudantil no geral. Bom, como você já disse, eu acho muito importante, porque além de a gente abordar sobre o movimento estudantil em si, a gente pode abordar falar de diversos outros movimentos, como você falou, feminista, LGBT, ele engloba todo um mundo de pessoas, sabe? E é importante a gente buscar os nossos direitos. Os LGBTs, as feministas que buscam a igualdade, o LGBT também, os negros, o movimento racial, é racial que fala? Racista. Racista, né? Enfim, é importante que haja para nós conseguir nossos direitos, manter a nossa essência viva, sabe? Eu acho completamente necessário que haja esse tipo de movimento, esse tipo de conversa, esse tipo de atrevimento em falar, em agir mesmo. Ok. Bom, o movimento estudantil, como eu estava dizendo, ele é muito grande. Tanto que ano passado teve aí o movimento ambientalista pela estudante sueca Greta Thunberg, que eu acho que muitos de vocês devem ter visto na TV. Ela era contra o aquecimento global e contra as mudanças climáticas que tinha no mundo. E era um movimento estudantil que não rodou só o país dela, o continente dela, rodou o mundo inteiro. Todo mundo estava sabendo do movimento. E ela não começou, ano passado ela tinha 18 anos, hoje em dia ela tem 19. E ela não começou, de um dia para o outro. Ela é um trabalho que vem sendo há muito tempo estudado. Ela é uma ativista desde os 8 anos de idade. Tanto que o lema dela, o nome do protesto, do movimento, é Fridays for Future. Por que esse nome? Fridays, quem não sabe, é sexta-feira. E é porque toda sexta-feira ela faltava aula e ficava em frente ao parlamento sueco, protestando lá contra o aquecimento global. Contra o futuro, né? Exatamente. Então, eu queria saber, o que tu acha do movimento estudantil aqui no Brasil? Você acha que ele seria ouvido como foi ouvido lá fora? Cara, é uma parada meio complicada, porque assim, o movimento estudantil, a gente pensa que ele não é ouvido, né? A gente pensa que se a gente falar, as pessoas não vão dar voz a isso, não vão levar pra frente, sabe? Mas, como você disse lá, teve a Direta Já, diversos outros tipos de movimentos que o movimento estudantil levou, né? As pessoas fizeram, né? A partir do movimento estudantil. E hoje, fizeram total diferença no nosso futuro. Então, querendo ou não, eu acho que é necessário porque eles dão ouvido isso. Pode ser complicado, pode ser difícil que for. É necessário um esforço para que as pessoas se virem para isso, né? Se buscam escutar, ouvir e captar, né, a nossa mensagem, a nossa necessidade e tudo mais. Só que no Brasil, infelizmente, é mais complicado. Governo, as pessoas são muito, hoje, são muito clássicas, assim. As famílias são conservadoras, aí já não buscam, um exemplo, como o movimento LGBT, muitas pessoas são contra, porque as famílias são conservadoras, como eu disse, e querendo ou não vão apoiar, eles acham uma extrema besteira, acham uma coisa, e movimento feminista, até mulheres, essas pessoas da igreja, esses cristãos, falam que aqui a mulher deve ser submissa ao homem, deve fazer isso, é certo que ela fique dentro de casa, que ela não busque a sua própria
a sua própria forma de ganhar a vida, sabe? Então, tipo, é necessário que haja isso. Mas no Brasil não é tanto ouvido por conta das próprias pessoas. Às vezes não é pelo governo, mas sim pelas próprias pessoas do Brasil mesmo. Pelos próprios estudantes, pelas pessoas mais velhas, para quem tá, as pessoas mais velhas principalmente. Porque são as pessoas mais antigas, antigamente já não tinha isso, já era mais complicado. Bom, pelo menos hoje em dia, a gente já vê que tem mais pessoas que se movimentam relacionadas ao feminismo, ao movimento LGBT, movimento ambientalista e diversos outros movimentos aí. E eu queria só complementar a fala do Henrique, que, como ele disse, nós vivemos no Brasil e, tipo, aqui o sistema jurídico não é um dos melhores. E com isso, por exemplo, assim, na nossa própria escola, desde o ano passado ou até antes, tipo, dos outros alunos que frequentavam a escola, nós estávamos pedindo há muito tempo para uma reforma na quadra. E, tipo, só depois de vários anos da gente pedindo todo dia, todo santo dia, a direção da escola resolveu fazer alguma coisa. Ou seja, tipo, pode demorar muito tempo, mas com persistência eles nos dão ouvidos. É que assim, por mais que os nossos pais ou os próprios millennials, que são muito conservadores, até para a própria gente da geração Z, é muito recente esses novos movimentos como o racismo, LGBT. Claro. E tipo, por exemplo, vamos ser sinceros, se vocês verem 2 gays ou 2 lésbicas beijando, vocês vão olhar e vão dizer, pô, beleza, sim, ok. É uma coisa que não é tão normal. Não, tipo, agora, né? Sim, agora tá se normalizando, é claro. É mais tranquilo, assim, eu digo, mas se fosse antes, as pessoas vendo aqui era um tremendo absurdo. Tanto tipo, que antes era considerado uma doença sim, ser porra. homossexual. Principalmente negro. Imagina tu ser bissexual e negro. E em alguns países do Oriente também tem pena de morte para quem se assume gay, e o casamento homossexual não é reconhecido. É exatamente por isso que a gente tem que se movimentar, né? Pra gente conseguir dar voz a isso, pra que as pessoas possam se sentir mais livres, mais tranquilas em se libertar, sabe? Eu acho que isso é extremamente essencial. E como o Davi disse, nos países, tem até países que são potências, por exemplo, no Catar. Vai acontecer a Copa do Mundo. Lá é proibido o casamento homoafetivo, como dizem. Não, mas então, o Davi mencionou o tópico da quadra, e eu queria saber a opinião do Eduardo sobre o Grêmio Estudantil e a ação dele na nossa escola. Eu acredito que o Grêmio Estudantil seja bastante importante, mas não tão efetivo, porque, querendo ou não, o que a gente precisa não é só falar, é que sejam realmente feitas essas ações. Porque não adianta o Grêmio lutar, sendo que não tem o apoio dos diretores, da diretoria, dos professores. Porque o que pode mudar não é o diretor, não é os professores, mas sim a SEDUC. A SEDUC é o que controla tudo isso, é o que controla a verba, é o que controla a nossa alimentação. Governo em si, né? É. A gente vê esse problema dentro, a gente vê o problema de não sermos escutados lá fora, aqui dentro da escola. Ele se espelha aqui dentro. A gente pode ver pelas pessoas que são responsáveis pela escola. Como o Davi falou, demorou muito tempo para eles conseguirem reformar a quadra. Depois de as pessoas se machucarem, depois das pessoas reclamarem. Então, tipo, a gente vê aqui dentro que nós não somos escutados. Justamente porque poucas pessoas dão voz a isso. A gente reclama, mas eu acho que se a gente fizesse, como é que eu posso dizer? A gente se juntasse, parasse na frente da escola e reclamasse que a gente precisa de uma coisa melhor, porque querendo ou não faz parte do nosso futuro. Ele vai influenciar no nosso futuro, o nosso estudo, o nosso conhecimento, a nossa saúde, porque querendo ou não, tem pessoas que se alimentam aqui na escola. Então, tipo, eles deviam nos escutar mais. O problema de eles não dar voz para as pessoas é igual aqui no Grêmio. A gente pode reclamar pro Grêmio, a gente pode falar, eles podem até escutar a gente e levarem o nosso problema, né, até o setor administrativo da escola. Mas o complicado mesmo é ser escutado, é ser ouvido, né, é ser concedido o que a gente quer. Esse problema até tá afetando a gente agora, né, no momento dessa gravação. Sim. Porque para ter um áudio bom, a gente não pode deixar o ventilador ligado. E a única saída para isso era o ar-condicionado, mas nem o ar-condicionado funciona. Então, é por isso que tá todo mundo suado, tá todo mundo com calor, mas a gente tá se esforçando aqui pra fazer um negócio bom, né? E uma coisa também, o Henrique tocou no assunto da merenda,
E, tipo, eu acho que faz mais de uns 3 meses que a merenda não tem mais uma boa proteína, sabe? Tipo, por exemplo, antigamente tinha picadinho com macarrão. Faz meses que eu não vejo isso. Nossa. Aí, eu queria saber a opinião do meu amigo Querendo ou Jorge. não, era comida mais completa, né? Pois é, eu queria saber, tipo, a opinião do meu amigo Jorge sobre essa questão da falta de merenda de qualidade. Bom, eu queria citar aqui rapidinho, na questão da merenda, não é correto só dar a merenda em si, porque tem muita gente que não tem condição aqui, porque tu até vê assim, é uma questão boba, mas se tu vê no calçado das pessoas, já dá pra ver mais ou menos a condição financeira dela, porque tem gente que vem com sapato rasgado, tu vê que a condição dela não é muito boa, e são elas que merendam bastante, tipo, às vezes elas nem tomam café e nem almoçam em casa, entendeu? Porque não tem condições de fazer. Sim. Porque o correto é se fazer o quê? 6 refeições ao dia para tu ter uma boa consistência, entendeu? Ter bom rendimento nos estudos e etc. O correto era ter café da manhã, almoço. Eu acho assim que é uma crítica que a gente deveria fazer ao Estado, porque eles liberam a verba, mas só que ela não é usada. Muitas ela não vezes chega até a gente, né, para cumprir. Exatamente. Nossa, sim. Muitas vezes ela é desviada e indo para outros lugares que nem é tão importante. Já saindo aqui dessa área dos alimentos, eu tenho uma coisa para falar que eu acho um extremo absurdo aqui na escola. Farda. A gente é obrigado a usar as fardas da escola, e não é a escola que dá pra gente. A gente tem que usar o nosso próprio dinheiro para comprar, e querendo a gente pode ser que a gente tá numa escola boa, a gente tá numa escola boa, mas eu falo das outras escolas também, que precisam que a gente use as fardas, e as fardas nós mesmos temos que comprar. E assim, tem pessoas que, como a gente estava falando, não tem condição para se alimentar, imagina para comprar uma farda, uma roupa para vir. E aí, tipo, a gente não tem dinheiro para comprar, a pessoa não tem dinheiro para comprar a farda, ela se esforça o máximo para vir, pode vir com a roupa errada que for. E a gente a diretora acaba brigando com a gente, nos obrigando a usar, fala que é uma norma da escola, é uma obrigação, mas poxa, a gente tá numa escola pública, a gente não tá numa escola particular, cara. Pública é do governo. O governo tinha que dar nossa farda. Tá, eles dão aquela camisa do governo e tudo mais. Mas a gente vive sendo cobrado o nosso fardamento, a nossa forma de se vestir. Você usa uma calça que não pode. Essa calça aí, essa cor, não. Mas é a única que talvez a gente não saiba, mas pode ser a única que a pessoa tem. O sapato, a sandália, às vezes a pessoa pode não ter sapato, ela vende sandália, aí a pessoa briga. A gente não sabe se a pessoa tem, se a pessoa não tem em casa. E querendo ou não, as pessoas não pensam nisso, mas pensam assim, como é que se diz? Como é a palavra, cara? É a excelência da escola, mas acho que essa palavra para usar. Pois é a excelência da escola, é algo que vai deixar a escola melhor, mais bem falada, mas a gente não pensa em como são os alunos, como é a vida dos alunos dentro de casa, como eles vivem, né, dentro da sua casa. Não sabe se eles têm a verba suficiente para comprar, para se vestir, para se arrumar. Poxa, a gente não sabe. Tem gente morrendo de fome agora na escola, gente Sim. que não tem nem merenda aqui. E fora que aqui tá cheio de tablet aqui que não funciona. O ar-condicionado não funciona. E a diretora quer cobrar da gente ainda por algo que a gente tem direito. Um negócio que queria complementar que o Henrique falou é que, por lei, ninguém pode obrigar a vir com a farda se não derem a farda. Bom, então, como todo mundo estava falando lá, por isso que é importante o movimento estudantil, por isso que é importante os órgãos que tem dele. O Grêmio Estudantil, a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que veio um pouco antes da ditadura militar, o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes. Esses órgãos são muito importantes para isso, para fazer esses protestos, essas reivindicações pelos direitos dos estudantes, que devem ser ouvidos. Bom, tem uma coisa a citar que dá para perceber aqui no vídeo mesmo, se você olhar aqui atrás, olha. A gente, sobre a nossa biblioteca. A biblioteca tá junto ao estúdio. E, como vocês podem ver, a gente não tem uma diversidade de livros. E, tipo, a nossa escola eu tenho certeza que ela tá no top 10 das melhores escolas de Manaus. Ela tá por ali entre os melhores ensinos e tudo mais. Exatamente, não é à toa que tem filas e filas para entrar. Tem Sim. diversos amigos nossos aqui mesmo que querem entrar para estudar junto com a gente e não tem oportunidade. E a gente precisa manter essa excelência da própria escola, né? Mas a gente não tem um material de estudo aqui mesmo. Se a gente quiser estudar para outra coisa, as pessoas podem não ter livro em casa, não pode ter celular em casa, internet em casa, como a gente estava dizendo, não pode ter, não ter verba. Ele busca um estudo de outra forma, em livros, como antigamente. Antigamente eu sei que o professor que vai estar vendo isso agora, eu tenho certeza que ele estudava por livros, ia na biblioteca do centro, por exemplo. Então, tem gente que não tem dinheiro para conseguir. Eu sei que antes eles não tinham, né? Mas agora eles têm, mas eles não conseguem dinheiro. Então, poxa, o livro é um meio de escape para que a gente possa estudar.
pra que a gente possa aprender. E, poxa, tá todo mundo agoniado nesse momento por conta do CID, do PSC que vai estar acontecendo agora. Então, porra, é necessário que haja estudo, sabe? Que haja uma forma de estudo, um meio de aprendermos. Exatamente como a gente estava falando, os livros são muito importantes até para provas, avaliações, futuros trabalhos, como a gente está fazendo como a gente fez o de história, né? Que a gente tinha que fazer um fichamento de dissertação. Eu acho que seria bem melhor a gente ter o livro físico do que ter o livro digital. Porque tipo, eu particularmente não gosto do meu celular, porque ele não é muito grande. Eu não tenho assim um tablet para ler. Fora que o celular, ele acaba nos atrapalhando na hora dos estudos. Exatamente. Se a gente tá mexendo no celular, a gente recebe uma mensagem, por exemplo. A gente acaba se desviando, né? Exatamente. Perdão por atrapalhar isso. Aí, por exemplo, o livro é uma forma alternativa da gente aprender. Que eu apoio muito a forma alternativa de aprender. Porque o livro, os filmes, eu acho que são formas excelentes da gente aprender usando outros meios, porque às vezes é muito chato o professor chegar lá na sala, ler um assunto, passar no quadro, as pessoas, por exemplo, a maioria não presta atenção, chega na prova, todo mundo fica com dúvida, mas se tu passa um livro assim legal, por exemplo, que a professora passou, que a gente vai ler, é um livro ilustrativo, cheio de imagens, bacana de ler, entendeu? Chama atenção. Chama a atenção da gente ler. Ou um filme, por exemplo, muita gente vai dizer, um filme, uma série. Não, mas tem séries que são educativas, entendeu? Tem filmes que são educativos. Então eu concordo dessa forma alternativa da gente aprender. Claro. Eu queria só falar para finalizar, que o nosso tempo já está corridinho, sobre o livro do Acerta Mais Enem. Os conteúdos lá, pelo menos da parte de humanas, tão resumidos, só que tão resumidos, tirando partes muito importantes, sabe? Porque dificilmente, a maioria daqui faz cursinho e realmente vê a diferença, sabe? De uma aula boa para um resumo que não abrange tantas coisas. E, os professores falam que para nós lermos esse livro para estudar para o Enem, só que, querendo ou não, nós não conseguimos ter total domínio do assunto somente com aquele livro. Porque não abrange totalmente o assunto e, as questões não são nível Enem. É interessante citar que no cursinho a gente nem livro tem e a gente consegue aprender muito mais do que na escola, né? Como estavam dizendo aí de cursinho, tem um cursinho para o terceiro ano. Só para o terceiro ano, eu acho que era o correto a gente ter o cursinho, todo mundo ter o direito Ao preparatório. ao preparatório do cursinho. Primeiro, segundo, terceiro. Porque tu vai ver, tem muitos aqui que conhecem até amigos mesmo, de dizer, meu amigo passou em medicina direto do segundo ano, tá ligado? Mas só que é porque ele fazia cursinho fora. A escola disponibiliza, algumas escolas disponibilizam, graças a Deus a nossa disponibiliza, só no terceiro ano. Mas o correto era no primeiro, segundo, terceiro, porque se tu vê no primeiro, segundo, terceiro, tem muitos gênios. Como o professor de química gosta de citar, o professor Everton, os maiores gênios estão no ensino médio, não é quem está trabalhando. Os maiores gênios quem está no ensino médio. Só que quem quebra isso é o Estado, porque ele não dá oportunidade para a gente criar algum projeto, para a gente tentar ser algo melhor, tentar crescer na vida. Eles não incentivam a gente a empreender. E não adianta de muita coisa ter cursinho apenas no terceiro ano, porque o maior peso na nota total vem do primeiro e do segundo ano, principalmente no segundo, com temas de redação. Sim. Eu queria comentar um pouco aqui, que meu amigo Jorge quer falar, só que ele não tá. Ele citou um problema aqui da escola que tem um cursinho pago, que é só pro terceiro ano, ok. É fundamental para eles, mas eu acho que a prioridade aqui seria o primeiro ano. Porque o pessoal que vai chegar aqui, escola, pra quê? Cursinho, pra quê? Vestibular. Eu cheguei no vestibular, tava fazendo cursinho de vestibular. Eu nem sabia o que era vestibular. Eu tava fazendo, vou fazer, né, vai o que é. Aí depois, no meio do ano que eu descobri o que realmente é o vestibular. E eu pensei, já era. É engraçado que a gente teve que bancar o cursinho do terceiro ano. A gente teve o negócio do Arraial e nós mesmos tivemos que bancar. A gente teve que tirar do nosso dinheiro para arrecadar dinheiro para a escola, para dar para a escola. E falando que a quadra, uma parte foi a gente que pagou. Quadra foi nós a mesmos. Maior parte, sim. A maior parte. O cursinho dos outros também. Eu gostaria de citar aí, como o José falou no primeiro ano, é essencial a pessoa aprender logo que é o vestibular no primeiro ano e tirar uma nota boa no primeiro ano, porque muita gente chega no primeiro ano não sabe o que é vestibular, entra no cursinho, nem sabe por que tá lá, chega lá na hora da prova, fica nervoso, acaba tirando uma nota mediana para boa, que aconteceu com muitas pessoas, porque eu acho que se incentivar o pessoal do primeiro ano a estudar mesmo, para valer, eles conseguem tirar notas boas aí em PSC, CIS, Enem, Macro, conseguem passar logo de primeiro, entendeu?
Eu queria voltar no assunto, que é a questão do livro e o EAD que a gente estava. Nesse EAD, muita gente não teve muita possibilidade de estudo, só pela TV. E eu vejo aqui um monte de tablets inutilizados e totalmente jogados. Onde, como o Henrique tinha falado antes, muita gente tem baixa renda e esses tablets deveriam ser divididos entre essas pessoas de baixa renda. Porque, querendo ou não, elas não têm, por exemplo, tem pessoas que não têm celular e, por exemplo, o que o Miguel falou do fichamento de citação foi passado no WhatsApp. E quem não tem celular, como é que faria? Teria que ter o próprio livro ou a escola deveria ter liberado esses tablets. Nosso tempo já tá meio corrido, mas eu queria dar uma abertura pro José, que queria falar desde o começo e ainda não teve uma oportunidade. É que, assim, ó, tipo assim, por mais que, finalizando, a gente pode ser escutado aqui ou não, tem várias escolas, além da nossa, que não são escutadas. Teve casos de professores pedófilos e incestuosos que o pessoal fez um movimento estudantil e não deu certo. A SEDUC simplesmente transferiu e acabou. Exatamente, só queria dar mais uma citação falando do cursinho. O cursinho aqui da escola é tão bom porque, se perceber, acho que todo mundo aqui acha que o professor Edésio é excelente professor. Tanto que física, Na minha opinião, é o melhor professor da escola. Melhor professor, tanto cara. que ele dá aula no cursinho. E, tipo, acho que talvez até no cursinho de vocês falam, pô, se o Edésio me desse aula de física, eu estaria bem melhor no meu cursinho. Então, eu só queria dizer isso e agradecer o pessoal que está vendo aí nosso podcast, agradecer. A gente está todo suado aqui. Foi complicado, mas Foi tá... muito complicado, mas e a gente deu o nosso melhor. E é isso, obrigado, É isso, gente. muito obrigado. Valeu!